Today is Climate Day at the White House, and which means that today is Jobs Day at the White House. We're talking about national security, America leading the world in a clean energy future. Para Joe Biden, a política climática não é apenas um assunto de segurança nacional ou a pretensão de ver os Estados Unidos liderarem o mundo em um futuro de energia limpa. O discurso no qual anunciou a nova política ambiental da Casa Branca foi mais longo. Também falava de inovação no comércio, na geração de empregos e na qualidade de vida dos americanos, temas contemplados em um plano de recuperação da pandemia orçado em $2 trilhões. Ou seja, Biden está levando muito a sério uma de suas mais destacadas promessas de campanha. Congelou novas explorações de petróleo e gás em terras públicas, cortou subsídios para combustíveis fósseis, também lançou incentivos para as energias renováveis e citou a proteção da Amazônia como prioridade. O novo presidente americano também reagrupa forças com a Europa e com outros países, inclusive a própria China, para dar fôlego à sua agenda ambiental. Anunciou uma reunião de cúpula com líderes globais no dia 22 de abril. Algo impensável no governo Trump, que em novembro tirou os Estados Unidos do Acordo do Clima de Paris, outra ação revogada pelo democrata. It's about coming to the moment to deal with this maximum threat that's now facing us, climate change, with a greater sense of urgency. Aqui no Brasil, o desmatamento da Amazônia é o maior desde 2008 e as queimadas consumiram em 2020 cerca de 30% do bioma pantanal. O vice Hamilton Mourão, em evento do Fórum Econômico Mundial de Davos, pediu apoio da iniciativa privada para preservar a floresta e afirmou que retomou contatos com o bilionário Fundo Amazônia, aquele que foi congelado em 2019, depois que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que continuou no cargo, teve desentendimentos com a Alemanha e a Noruega. Ele afirmou que o Brasil trabalhou sem parar para combater queimadas ilegais e desmatamento na Amazônia brasileira. E disse que o governo continua a demonstrar o comprometimento com a agenda internacional de preservação e sustentabilidade do meio ambiente. Quais são as principais mudanças da política ambiental dos Estados Unidos e como elas impactam o mundo? Como o Brasil e os brasileiros podem ser diretamente afetados? O que pode ser feito, apesar da atual política do governo, para ativar uma economia que utiliza energia limpa? Esses são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio a gente conversa com a colunista Miriam Leitão. Fique com a gente. Miriam Leitão, essa semana foi marcada pelo grande anúncio do governo Joe Biden relacionado à agenda climática, um anúncio que era mais do que aguardado. Quais são os pontos que merecem maior atenção em relação ao Brasil e também à agenda climática no mundo todo? Maltic, Carol, bom falar com vocês. Olha, o mais importante é tudo. Porque não é uma ordem ou outra ordem, foram várias ordens executivas pelas quais ele revogou decisões do Trump, também por ordens executivas, uma espécie de decreto, como a gente diz no Brasil, ou seja, decisão que depende do executivo. E, ao mesmo tempo, ele deu uma orientação para a economia, né? Ele deu uma orientação seguinte: eles vão investir fortemente na conversão da economia americana para uma economia de baixo carbono. Isso significa investir muito, subsidiar muito energia de baixo impacto, como eólica, solar fotovoltaica, as baterias de carros para carros elétricos. Eles vão mudar a frota oficial para carros elétricos, financiar a compra de carros elétricos. Eles estão fazendo essa conversão. Além disso, é um combate claro à indústria do petróleo. Isso começou ontem, assim que daqui para diante no governo Biden não vai ser, quer dizer, uma suspensão de qualquer nova licença para explorar petróleo em terras federais. Ampliou a área protegida em terras federais e águas federais. E também está revendo, colocou para análise severa as concessões feitas e as licenças dadas no governo Trump
para exploração de petróleo em terras federais. Então, uma coisa que já fez, ele suspendeu um leilão que houve no finalzinho do governo Trump para explorar petróleo no Alasca, que é uma questão super polêmica, e ele fez isso nos últimos dias exatamente para deixar essa pegadinha para o Biden. E o Biden suspendeu o resultado do leilão, disse que não vai ter essa exploração, né? Fora o oleoduto, que também ele parou, que traria petróleo cru do Canadá para as refinarias da costa americana do Golfo do México. Então, tudo isso junto, somado, ele está reduzindo qualquer incentivo à indústria do petróleo e está estimulando novas fontes não fósseis, né? Quando a gente fala em indústria do petróleo, também tem carvão, lá também tem muito subsídio ao carvão. E, então, tudo isso é uma mudança de eixo que vai nos afetar diretamente, porque o Brasil está no caminho contrário, no governo Bolsonaro, que está no caminho de aumentar as emissões, né? E aumentar as emissões, nossas emissões não é pelo petróleo, mas é principalmente pelo desmatamento. Essa é a nossa principal fonte de emissão de gás de efeito estufa. A bacia hidrográfica Maranhão-Pará tem um dos maiores potenciais para descobertas de petróleo de boa qualidade do Brasil. É o que apontam os resultados de estudos de uma empresa de pesquisas feita na região. Isso significa uma probabilidade de dezenas de bilhões de barris. Agora, Miriam, isso tem vários impactos para o Brasil, como você disse, mas começando com esse da indústria do petróleo, né? Qual é o efeito dessa agenda Biden na indústria do petróleo no mundo e para a gente aqui no Brasil, uma vez que a gente também produz petróleo, também explora no pré-sal, qual é o efeito? Olha, isso aí a médio prazo leva a um aumento do preço do petróleo, porque os Estados Unidos se transformaram num grande produtor. É bem verdade que eles disseram que ele falou que ele não vai acabar com o fracking, não vai acabar com aquela exploração do óleo e do gás de shale, né? Isso que é um ponto bem polêmico lá entre os ambientalistas, essa produção, e foi isso que aumentou muito a produção americana, né? A autossuficiência americana. Então ele falou que isso ele não vai interromper por enquanto, mas é uma tendência de médio prazo. O que isso nos afeta, nós somos produtores aqui dentro, né? Aliás, o ano 2020 foi a maior produção da Petrobras de petróleo, quase 3 milhões de barris por dia, então foi uma produção recorde, mas acontece que mesmo quando a gente está lá, Carol, na Petrobras e conversando com os estrategistas da Petrobras, eles sabem que o petróleo, ele tem data, ele vai diminuir, não vai acabar a indústria do petróleo por falta de petróleo, mas porque o mundo vai ter que fazer essa conversão para uma economia sustentável. Então, o que aconteceu foi que a principal economia do mundo, o segundo maior emissor do mundo, está dizendo: eu vou tentar mudar de direção, eu vou lutar para cumprir meus compromissos internacionais e talvez fazer compromissos mais ousados de redução das emissões de gás de efeito estufa. Então, isso aí, na cabeça dos estrategistas de petróleo, é um ponto fundamental, porque os Estados Unidos são o maior consumidor de petróleo. O que fica mais claro é que países que fazem como o Brasil ele subsidia o carvão. O Brasil tem um subsídio forte no carvão que fica entre 1 bilhão e esse ano passado acho que foi 700 milhões de reais de subsídio ao carvão. Isso não faz sentido nenhum, está completamente fora do horizonte, né? Não faz sentido você subsidiar o carvão. Você tem que, na verdade, taxar os derivados do petróleo e todas as fontes fósseis e incentivar as fontes não fósseis. É assim que faz, para você fazer a transição. Né? Esse aqui é o caminho. Não só subsidia carvão, né, Miriam, como a gente tem uma dependência grande do transporte rodoviário, estamos neste momento com o governo tentando segurar o preço do diesel para evitar uma greve dos caminhoneiros, e vários preços de combustível com defasagem, né? O Brasil tem uma dependência muito grande de uma malha de transporte que é altamente poluidora. Lá no meu blog eu até publiquei que a
defasagem está em 2 dígitos, está acima de 10%, uma apuração do Álvaro Gribel. Esse preço defasado tem vários olhares. O olhar do mercado. O mercado olha isso preocupado, achando que isso aí significa o intervencionismo do governo. Então, eu conversei com economistas do mercado, falando, mas como assim que o preço está sendo marretado porque o governo tem medo dos caminhoneiros? Isso é uma questão, né? Além de ser um subsídio, é um subsídio. Quando você segura o preço, alguém está pagando, né? Alguém está pagando e aí o contribuinte que está pagando. É o governo que está pagando. Então, como a grande produtora é a Petrobras, é o governo que está pagando. Mas isso aí é estímulo a gases, usar a energia, exatamente a energia que tem que ser abandonada. Por outro lado, mostra também a delicadeza da situação. O governo Bolsonaro tem uma relação intensa com os caminhoneiros, ele sempre usou os caminhoneiros politicamente, os caminhoneiros se deixam usar, porque sabe que se ameaçar a greve, eles conseguem qualquer coisa. Eu alerto um apelo para eles, e eles façam isso, que todos nós vamos perder. Você vai causar um transtorno na questão da economia, que nós estamos vivendo uma época de pandemia. Olha o que nós passamos no ano passado, estamos passando ainda. Como, por exemplo, na semana passada foi levar a zero a alíquota de importação de pneu, né? E agora marretar esse preço, porque a Petrobras aumentou um pouquinho, reduzindo a defasagem do diesel, mas ao mesmo tempo o governo está acenando com zerar o PIS/COFINS sobre combustível para assim o preço ser neutralizado, o aumento de preço ser neutralizado, né? Então, uma situação que é insustentável, né? Ele fica ali da mão para a boca, tentando resolver o problema. Da perspectiva do caminhoneiro, ele pensa o seguinte: olha, não aconteceu nada na minha vida para melhorar a minha vida, né? O que deveria ter acontecido se o governo tivesse algum plano, se ele tivesse algum plano em qualquer área. Mas vamos imaginar no assunto que vocês estão falando, no consumo de combustível. Ele podia ter feito um programa que pensasse a longo prazo na conversão também da frota, mas também ele tinha que investir em melhoria da infraestrutura. Isso é um problema antigo, não é um problema desse governo, mas precisa melhorar as estradas, porque eles gastam muito, o caminhoneiro gasta tempo, gasta pneu, gasta o próprio carro, que é a sua ferramenta de trabalho, o próprio caminhão, porque as estradas são muito ruins, né? Então isso aí tira a produtividade, tira preço, tira o ganho, o lucro do caminhoneiro, né? E o Brasil tem que pensar num transporte mais sustentável, não pode depender tanto apenas do caminhão. Ainda mais caminhão a combustível fóssil em estradas ruins, quer dizer, é uma escolha realmente muito ruim. A ONU espera que o Brasil siga o exemplo britânico. O relatório está mais pessimista sobre o compromisso brasileiro por causa, principalmente, do aumento do desmatamento. O estudo critica a redução do orçamento do Ministério do Meio Ambiente para atividades relacionadas à mudança climática e o relaxamento de multas ambientais, entre outros pontos. Bom, Miriam, vamos falar então das possibilidades de solução para o problema aqui no Brasil, considerando as nossas características. Primeiro, esse governo que está aí hoje. Depois, as limitações financeiras para fazer essa adaptação para uma energia limpa. A gente sabe que isso é caro. Não à toa que o presidente Joe Biden nos Estados Unidos se vale de parte desse pacote trilionário de recuperação da pandemia para tocar essa nova agenda ambiental. Primeiro, não há nenhuma comparação entre esse governo e qualquer outro que tenha errado no passado na questão ambiental, porque esse governo ele não apenas erra por não ter sensibilidade, não, ele tem um projeto, e o projeto dele é desmatamento, o projeto dele é estimular a ocupação da terra, inclusive terra pública, ele estimula garimpo ilegal. Isso aí é completamente diferente, é um patamar tão alto de destruição e de costas para o mundo e para a agenda atual que é incomparável com qualquer outro. É impressionante como é que é a diferença, como que aconteceu o governo Bolsonaro, uma
piora muito grande em relação à questão ambiental. Mas o que eu queria pegar a parte da sua pergunta importante é que oportunidades isso aí abre, né? É isso que muita gente vê, e é isso que estava no discurso do Biden ontem, que é uma agenda que cria emprego. Porque a agenda de você investir em novas energias, ou novas formas de produção, ou a nova lógica de uma economia, uma retomada verde, o que eles chamam de Green New Deal, né, fazer uma retomada forte da economia com muito investimento em as novas tecnologias que emitem menos gases de efeito estufa em qualquer área. Isso aí é o futuro, né? Eu analisei muito isso quando eu escrevi História do Futuro, meu livro, e depois, de novo, eu revisitei isso quando eu fiz uma série para a Globo News sobre isso, que as novas energias em qualquer área, as novas formas de produção em qualquer área, elas são muito empregadoras, elas criam mais emprego, né, e renda também. Então, por exemplo, o Brasil foi salvo pela energia eólica, o Nordeste foi salvo pela energia eólica. Nesse período longo de seca, se o país não tivesse investido muito em energia eólica no Nordeste, o Nordeste ia ter um apagão histórico, assim, eu não sei nem como é que seria a solução do problema. E a energia eólica hoje é 90% do que eles produzem, e há momentos que eles estão exportando energia. E eu vi no chão do Nordeste, como é que isso aí acontece. Eu fui visitar fazendas ou propriedades de pequenos produtores que recebem royalties para ter nas suas terras torre de produção. E com esse dinheiro, eles aumentam a produtividade das terras. Eu conheci pessoas, visitei fazendas, não é fazenda grande não, sabe, Carol e Malti, que são pequenas propriedades, e o cara continua produzindo na área dele, mas uma parte ele abriga as torres da empresa que está produzindo, e ele recebe royalties pelo vento. Então ele vendeu o vento. Milhares de agricultores do sertão do Rio Grande do Norte estão ganhando dinheiro com o vento. Eles estão arrendando parte de suas terras para empresas de energia eólica. Então isso aí reativa a economia. Esse que tem que ser o olhar, não só pelo fato de que você está lutando contra as mudanças climáticas, mas também você está criando emprego e criando uma nova lógica na economia, né? E tem mais uma coisa, quer dizer, o Brasil, se continuar nessa visão pequena e tacanha do governo Bolsonaro, em todas as áreas ele é assim, mas nessa área ambiental, o que acontece se continuar desta forma? O Brasil está ficando cada vez mais sozinho, ele está completamente pária, como o ministro Ernesto Araújo queria. É bom ser pária. E este pária aqui, este Brasil, esta política externa do povo brasileiro, esta política externa severina, digamos assim, tem conseguido resultados. Falando nisso, Miriam, a partir desse posicionamento aí do Biden, a gente lembra que na campanha ele citou o Brasil especificamente, né, propondo a criação de um fundo internacional para acabar com o desmatamento na Amazônia e tal. Em que momento você acha que isso pode, de fato, virar uma realidade? Claro que ele tem outras prioridades agora, a primeira de todas, debelar a pandemia, né, nos Estados Unidos. Mas em algum momento vai virar o olhar aqui pra gente, né? Ele promete lutar 4 guerras ao mesmo tempo, né? Ele promete lutar a luta contra a crise econômica, a luta contra o racismo e a luta contra a mudança climática. Ele estabeleceu essas 4 guerras, né? Então ele não vai esperar fazer uma para fazer outra, ele está atacando tudo ao mesmo tempo, como a gente está vendo lá. Está colocando o governo para funcionar, ele elevou o nível da questão climática para dentro da Casa Branca, ele levou para a Casa Branca, criou lá uma assessoria direta dele, e que era a mulher que foi da Agência de Proteção Ambiental na época do Obama, e que agora foi para lá com um nível de assessora direta da Casa Branca na área de mudança climática, a Gina McCarthy. E isso sem falar no John Kerry, que vai ser o enviado especial. Então, assim, isso tem um impacto enorme para nós. E como é que isso nos afeta? Quer dizer, eu acho que a Amazônia, ela está no horizonte, ela está no olhar do mundo inteiro, porque com a preocupação com a mudança climática, o Brasil é dono da maior
fatia da maior floresta tropical do planeta. Então, todo mundo quer a proteção. A questão é que nós queremos também a proteção. É que é do nosso interesse. É do nosso interesse proteger a Amazônia. E eu acho que sim, haverá pressão contra o Brasil, de todo tipo de pressão contra o Brasil. A questão é que é bom para nós que a gente faça esse movimento de proteção, tanto das populações indígenas que estão ameaçadas pelo desmatamento, quanto também da questão da floresta, né? A proteger a floresta em si. É uma coisa que é importante para nós. Eu queria contar para vocês, no governo Carter. O governo Carter colocou como ponto principal da agenda direitos humanos, lutar contra a tortura na América Latina. E aí, isso significou pressão. Eu acompanhei a visita do Carter ao Brasil em pleno governo Geisel, né? Então era uma pressão grande, né? Uma pressão grande contra o Brasil durante esse período. Agora, era do nosso interesse também acabar com a tortura. Não é? Então, essa é a analogia que eu faço. Quer dizer, às vezes o interesse dos Estados Unidos, da política externa, a linha da política externa americana, é uma coisa que a gente deve fazer por nós mesmos. Nós tínhamos que lutar contra a tortura, não porque o Carter queria que a gente lutasse contra a tortura, mas porque era importante. Era fundamental para nós preservar os direitos humanos. Da mesma forma, eu faço essa comparação com agora. Eles vão querer proteção, a Europa quer proteção, nós também queremos proteção. E mais, se a gente continuar nesse caminho do desrespeito, do aumento do desmatamento, isso não só nos afeta diretamente como produtores, redução de chuvas, enfim, afeta o agronegócio, mas afeta também a possibilidade do Brasil de ser exportador do agronegócio, né? Eles podem nos afetar. Embaixadores de países europeus enviaram uma carta ao governo brasileiro cobrando medidas para conter o desmatamento na Amazônia e alertaram que a devastação dificulta a importação de produtos brasileiros. Então a ideia de que eles não têm de onde comprar não é verdade. Eles podem ir encontrando cada vez mais fornecimento alternativo, né? O Brasil é produtor competitivo, eficiente, mas ele tem esse ponto, esse calcanhar de Aquiles, né? Está aumentando o desmatamento da Amazônia, quando deveria estar caindo o desmatamento. Segundo o acordo que o Brasil mesmo fez no Acordo de Paris. Agora, Miriam, o povo lá fora vê a Amazônia e pensa em árvores, né? E a gente olha a Amazônia, fala de árvores e fala de pessoas. A gente está vendo, por exemplo, essa tragédia com o povo do Amazonas por conta do novo coronavírus e dessa negligência que fez faltar oxigênio. E aí eu volto a uma questão que há mais de 2 décadas se fala, que é a exploração da floresta em pé. Pessoas que hoje trabalham em madeireiras, as madeireiras podem fechar, elas ficarão desempregadas. Mas a tecnologia, a capacidade de produtos farmacêuticos, cosméticos, tudo dentro da Amazônia sem derrubar árvores. Por que essa indústria não avança de fato? Por que ela não consegue obter escala? Eu acho que nesse momento é um momento importante. Tem muitas iniciativas para estudar e pensar essa forma de ver a Amazônia como você está falando. A Amazônia como da floresta em pé, que tipo de riqueza pode produzir para os seus habitantes, para os habitantes da Amazônia, da região amazônica, das cidades amazônicas e também até da área rural da Amazônia. Acho que a gente tem possibilidades, sim, de ter produção forte. A gente tem vários estudos interessantes, né, e vários cálculos mostrando que, por exemplo, o açaí produz mais do que madeira, né, e a madeira é ilegal, retirada ilegalmente, né, produz em que sentido? Em exportação e em riqueza para quem fica lá. E tem outros produtos da floresta que podem ser explorados dessa forma, de forma sustentável. Tem a biotecnologia, né, Miriam, que é uma coisa que a gente fala há tanto tempo e não anda. Pois exatamente. O Brasil coloca 25 bilhões por ano dentro da Zona Franca de Manaus. E a Zona Franca de Manaus faz produtos industriais, mas é de costas para florestas, né? A verdade é que fica de costas para floresta. Você tem que ter um centro de produção, de pensamento de biotecnologia por várias razões.
Uma das razões é isso que a gente está vivendo agora, está vivendo uma pandemia, né? A gente está vivendo uma pandemia, a gente precisa de ter uma indústria de biofármacos muito mais pujante. A gente é o país com a maior biodiversidade do planeta e não tem uma indústria de biofármacos pujante. Poderia ter e poderia ser na Amazônia. Há muita coisa para se falar sobre isso, na verdade isso é um assunto enorme. Eu só queria também deixar uma palavra sobre a Amazônia, Manaus e o Amazonas sofrendo agora um abandono tão grande do poder público a ponto de manauaras morrerem sem ar. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, 302 pacientes já foram transferidos para hospitais da rede SUS espalhados por todas as regiões do país. Então é muito dramático que a gente esteja, como sociedade, vendo os amazonenses e especificamente os que moram em Manaus, os manauaras, morrendo por falta de oxigênio. A gente tem que entender que mensagem é essa. O que nós estamos fazendo de tão profundamente errado como sociedade, como país, para que isso aconteça, né? A negligência em relação à Amazônia é tão grande que uma tragédia que acontece no Amazonas deixou o governo completamente paralisado. O governo não tomou as iniciativas que podia ter tomado, né? Tá todo mundo, tem muita gente se mobilizando, isso é bonito de ver, fazendo doações e correndo para isso, mas é a hora de acordar. Eu acho que essas mortes em Manaus deveriam nos acordar para tudo o que a Amazônia é ou pode ser para nós, né? A importância disso. Eu queria dizer também que o governo não é tudo. Tem o governo, mas o que é permanente é o país. E o país tem feito escolhas de maneira diferente, às vezes opostas, do que o governo está fazendo. E o Brasil precisa fazer uma escolha pela Amazônia, em favor da Amazônia, em todos os sentidos. Miriam Leitão, obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Obrigado, Miriam. Um ótimo trabalho. Até a próxima. Até a próxima. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.